Você por acaso se sente confuso quando vai utilizar as preposições no inglês? Principalmente quando se trata dessas três aqui, ó, in, on, at. Se essa é a sua dificuldade, vem comigo porque nesta aula de hoje nós vamos descomplicar absolutamente tudo sobre as preposições in, on, at. Vamos lá! De fato, essas são as preposições mais complexas dentro do inglês, por possuírem diversos sentidos, diversos modos de serem utilizadas. E nesta aula de hoje você vai finalmente entender como e quando utilizamos cada uma das preposições in, on, at. Então, para que você entenda melhor como e quando utilizar cada uma dessas preposições, nós vamos representá-las dentro dessa pirâmide, deste triângulo invertido aqui, na qual nós começaremos com in, passaremos pelo on e chegaremos enfim no at. E nesta aula nós vamos falar sobre os dois sentidos em que utilizamos essas preposições, primeiramente no sentido de localização e depois no sentido de tempo. Então, vamos lá. Okay. Oh, that's Mitchell. Gotta go. Oh, don't let him hear the excitement in your voice. You're right. What? I'm at that coffee shop on 3rd and I forgot my wallet. Can you come bail me out? Isn't this convenient? Vamos falar primeiramente sobre preposições de localização. You're leaving? Yeah, What are you gonna do in Nebraska? I don't know, maybe teach acting. In fica no topo do triângulo invertido e é a mais ampla e geral de todas elas. Pense nela quando for citar lugares maiores, por exemplo, continentes, países, cidades, vizinhanças. Well, for your information, Paolo is going to be in Rome this New Year, so I'll be... Because we're sending this picture to our family in Colombia and I have a son. Hi! What a nice surprise. What are you doing here? Well, you know, I was just in the neighborhood and I passed by your building and I thought to myself, what's up with Carol and sweet little Ben? Uma exceção para esses usos comuns do in é com a palavra home. Nós não usamos preposições em frases como I'm home, eu estou em casa, are you home, você está em casa, ou is anyone home, alguém está em casa? I'm home. Hi, Mom. Uma outra exceção similar é a palavra downtown, que significa centro da cidade. Por exemplo, se você quiser dizer eu moro no centro da cidade, você diria I live downtown e não I live in downtown. Similarmente, essas duas palavras não necessitam de outras preposições, como o to. Por exemplo, se você quiser dizer vamos para casa, você diz let's go home e não let's go to home. Para dizer estamos indo ao centro da cidade, você diz we are going downtown e não we are going to downtown. I don't know. Maybe we should go home and forget about it. What? Oh, great, thanks. Oh, and then afterwards you could take her to the Four Seasons for drinks. Or you go downtown and listen to some jazz. É importante você prestar atenção em quando usar in para falar sobre posição ao invés de localização. Para posição, não segue a mesma regra do triângulo invertido. Nós usamos in para cômodos, ambientes e espaços fechados. Então, por exemplo, um parque, um quintal, uma caixa, um bolso, todos seriam espaços fechados em que algo poderia estar dentro. Vejamos alguns outros exemplos para te ajudar a ter uma melhor ideia sobre isso. Okay, Ross is in the bathroom. Oh, my God. Yeah, you know, I think I'm probably just gonna hang out in my room. Oh, no. My cousin Cassie's in the guest room. We're supposed to have lunch. So what are we gonna do? We have no reinforcements, no food. No, we still have food in the basement. I saw potatoes and some dried pasta. Now, I've never been able to cry as an actor, so if I'm in a scene where I have to cry, I cut a hole in my pocket, take a pair of tweezers, and just start pulling.
Hey, these robes are terrific. You know, there's one for you in the closet. You ought to put it on. I don't want a robe. Além disso, usamos in para meios de transportes pessoais. A car, a taxi. How do we say yes now and make it seem like we're not doing it just to ride in the cool car? Hey, sweetie. Hey, you smell like perfume and cigarettes. I was in the car with Nancy all day. Nancy doesn't smoke. Well, at least the perfume's not mine. Be thankful for that. Uma exceção aqui são os meios de transportes pessoais, os quais montamos em cima. Ao invés de usar in, usamos on. Por exemplo, on a motorcycle, on my bike, on a horse. Vamos agora considerar on. On fica no meio do nosso triângulo invertido e é um pouco mais específico. Então devemos usá-lo em áreas um pouco menores do que com in. Frequentemente é utilizado para um lugar que poderíamos considerar longo, extenso. Por exemplo, a street, a beach, a river. Does anyone know where the Freeman Building is? Yeah, it's the new building on Avenue A. What? That's all the way across town. I'm supposed to teach a graduate seminar there in 10 minutes. Ooh, dude, that's not gonna happen. There's also an amazing documentary about building a dam on a river in South America. My family took a trip to Florida when I was a child. A seagull stole a hot dog from me on the beach. Mais uma vez, quando falamos de posições, on não segue necessariamente a pirâmide invertida. Nós usamos on para superfícies. On the floor, on the wall, the book is on the table, I put on my clothes. Isso é, meu corpo é a superfície e minhas roupas estão em meu corpo. On my body. Praticamente tudo que usamos em nós, usamos a preposição on. Além disso, também usamos on para meios de transporte público. Por exemplo, on the bus, on a plane, on a boat. It's like eating on a boat. It's so much worse than that. We were worried about you. Don't be melodramatic. Just getting on a train and leaving forever. Okay, let's just suppose for a second that she's on a plane to Cabo. What then? I thought I got on a bus, but somehow wound up on a booze cruise to Mexico. Agora vamos falar sobre at. At é a mais específica e é utilizado para lugares menores. Por exemplo, um endereço, um negócio ou estabelecimento específico, enfim, um ponto específico. Deve se referir a um lugar onde você possa ficar de pé ou apontar. Por exemplo, at the bus stop, at the cinema, at the top of the hill, at the mall. Vejamos alguns outros exemplos. Alright, guys, look, I would love to go out, but I've got to get this done, okay? So have fun at the club. Because all work is done at the bar. Dad, I came here to learn, not sit at the bar and drink. You do what you want. I'm getting a scotch. How did it go at the mall? Bought a shirt, angered my son. Another successful outing. I'm sorry to do this to you again, but is there any way you can look after Ben for a little bit? I've got this meeting at school, and he asked for his fun Aunt Rachel. So... Falando sobre endereços, ao falar sobre onde alguém mora, pode ser fácil confundir se deve usar in, on ou at. Porém, mais uma vez, precisamos pensar sobre o quão específico de um ponto estamos falando. Por exemplo, I live on Baker Street. Eu moro na Baker Street. Ou, traduzindo, Rua Baker. Perceba que Baker Street ou Rua Baker é longa e nós não temos certeza onde especificamente eu moro. Se eu quisesse citar o número da minha casa, seria I live at 123 Baker Street. Ou seja, I live specifically at number 123 on Baker Street. Por exemplo, nesta frase, The store is on Broadway Avenue. Percebemos que a loja fica em algum lugar na Broadway Avenue, traduzindo Avenida Broadway. Só não sabemos qual é o local exato da loja nesta avenida. Enfim, eu poderia especificar dizendo
He's at the store on Broadway Avenue. Agora sabemos especificamente em qual loja ele está. Hey, look at me. I'm making jam. Been at it since 4 o'clock this morning. Where'd you get fruit at 4 in the morning? Agora vamos falar sobre o uso dessas preposições no sentido de tempo. Could that shot be any prettier? Man, you are incredible. Well, we had a table in college. Oh, really? I didn't know they had foosball in the 1800s. Assim como, falando sobre localização, falando agora sobre tempo, in é o mais amplo, então usamos para os maiores períodos de tempo. Séculos, décadas, anos, meses. You know what? I'm gonna go out on a limb and say no divorces in 99! But your divorce isn't even final yet. Just the one divorce in 99! In 1981, you were 13. So what? Is this a bad time? Yeah, actually, Susan's gonna be here any minute. It's, kind of an anniversary. Oh, I thought you guys got married in January. Different kind of anniversary. Oh. Tenha em mente que, como exceção a esta regra, também a usamos para momentos do dia. No entanto, se isso ajuda você a lembrar, usamos in para as partes mais amplas de um dia individual. Por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. E uma outra exceção é que dizemos at night, não on ou in night, mesmo sendo um dos maiores períodos do dia. Hey Gloria. Hi, Phil. First day of high school, huh? Manny excited? Hey, he was up at 5 in the morning ironing. Oh. Hey, but he does that too when he's depressed, so now I don't know. Oh, just smell it. Fine. Mr. Dunphy, is that a flask? No, it is. It's his. No, it's not. For the record, no alcohol is allowed on school premises. For God's sake, Phil, it's 2 in the afternoon. Vamos agora considerar on. Nós usamos on para dias ou períodos menores do que 3 dias. Por exemplo, on my birthday, on Monday, on the weekend. Agora vejamos alguns outros exemplos. Hey, I'm having a party at my house on Friday and I was hoping you would stop by. Miss Plank gave her homework on the weekend. She's 7. I know, the woman is insane. Um detalhe muito importante é que no inglês americano nós dizemos on the weekend. Porém, o inglês britânico quebra essa regra, pois eles dizem at the weekend. Going go-karting again at the weekend with the lads. E já que estamos falando sobre o at, mais uma vez, at é a mais específica e nós a usamos para os momentos mais específicos. Então nós diríamos at 9 p.m., at lunch, at dinner, at the start of the party, at the start of the movie, at sunrise, at the moment. Well, we should probably get going. We should go too. I got patients at 8 in the morning. Is she getting enough walks? Cam comes home from work at lunch, takes her right to the dog park. So, Chandler, I guess I'll see you at dinner. Dude. Sorry. Clearly, I did not start drinking enough at the start of the meal. Hey, isn't it weird to think about how next year at this time there'll be a little baby at the table? Rachel's. But good to know where you're at. I booked the restaurant from our first date, the same table overlooking the ocean, and I'll do it at sunset, which I've recently discovered is my ideal lighting. That's so romantic. E se você entendeu como utilizar in, on, at, comente aqui embaixo. A partir deste conteúdo, crie frases, crie perguntas, crie respostas, desenvolva um hábito constante de utilizar as preposições. Lembre-se, não é sobre decorar todas essas regras, mas sim sobre se acostumar com o uso das preposições. Você só aprende de fato quando você se acostuma, e você só se acostuma quando você
pratica. Portanto, invista tempo em mergulhar nas preposições, em utilizá-las com mais frequência, agora que você entendeu como utilizar cada uma delas. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, comente aqui embaixo ou me mande mensagem lá no Instagram, teacher.murilo. Vai lá. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.